Vou ler um trecho aqui, Livro dos Segredos de Enoque, no capítulo 1. Havia um sábio, um grande artífice, e o Senhor dedicou-lhe seu amor e o recebeu a ponto de fazê-lo testemunhar as mais altas moradas dos maiores e mais sábios e imutáveis reinos do Todo-Poderoso, das mais maravilhosas, gloriosas e brilhantes estações de muitos olhos dos servidores do Senhor, e o inacessível trono do Senhor, e os graus e manifestações e hostes incorpóreas, e o inefável ministério e a multidão de elementos, e as várias aparições, e o canto indizível das hostes dos querubins, e a luz infinita. Versículo 1. Segundo versículo. Naquele tempo disse ele, quando completei 165 anos, gerei meu filho, Matusalém. Depois disso vivi 200 anos, e ao todo minha vida foi de 365 anos. Ou seja, Enoque contando em primeira pessoa, né? No primeiro dia do primeiro mês eu estava sozinho em minha casa, descansando no meu leito quando adormeci. E quando estava adormecido, uma grande tristeza tomou conta de meu coração, e chorei durante o sono, e não podia entender que tristeza era aquela, ou que iria acontecer-me. E então me apareceram dois homens extraordinariamente grandes, como eu nunca vira antes na terra. Suas faces resplandeciam como o sol, e os seus olhos eram como uma chama, e de seus lábios saía um canto e um fogo variados, cor violeta na aparência. Suas asas eram mais brilhantes que o ouro, suas mãos mais brancas que a neve. Eles estavam em pé na cabeceira de meu leito e puseram-se a chamar-me pelo nome. Acordei e vi claramente aqueles dois homens de pé minha frente, e saudei-os e fui tomado de medo, e meu semblante transformou-se pelo terror. E homens disseram: tem coragem, Enoque, não temas. O Deus eterno nos mandou a ti, e vê, tu hoje deverás subir aos céus conosco, e deverás dizer a teus filhos e aos da tua família tudo o que deverão fazer na casa durante tua ausência na terra, e não os deixes procurar-te até que o Senhor te devolva a eles. O último versículo. E não me demorei em obedecê-los, e saí de minha casa, como me foi ordenado. Chamei meus filhos Matusalém, Regim, Gaidá, e contei-lhes todas as maravilhas que me haviam dito aqueles homens. Então, por exemplo, são narrativas que a gente não chegou a ter acesso, né? A gente não chegou a ter acesso pelas escrituras. Entretanto, o povo mais antigo foi tendo esse contato, né? E assim, você vai, deixa eu pegar aqui o segredo. E aí, por exemplo, você vai reparar que essas narrativas, de certa forma fantásticas para a gente, elas se assemelham a narrativas que a gente vai vendo depois, principalmente no Novo Testamento. E a gente você vai reparar que assim, é um texto pseudepígrafo, mas passa uma ideia de algo que parece que a gente já leu, né? E assim, e ao mesmo tempo é uma narrativa que vai aproximando, né? Pega elementos da narrativa de Gênesis, né? Você vê os 365 anos, a questão do filho e o que aconteceu antes, né, dele ser tomado para si. Então, se observar bem, é como se de repente eu fosse escrever um romance, ou fosse escrever uma crônica a respeito da vida do Jorge, sem necessariamente ter todos os detalhes históricos. Só que, por exemplo, a ideia principal é de trazer uma mensagem. Então, a ideia não é aquela questão de estou falando mentira ou estou falando verdade. A ideia é que eu tenho uma mensagem e pego um contexto
que é próximo à minha audiência e passo a mensagem que eu quero passar. E lá na frente, algumas pessoas vão citar alguma coisa. Daí, por exemplo, você vai ver uma situação em que vai citar, porque como está lá Enoque com as miríades de anjos e tudo, tal, e fala assim, se está escrito é porque aconteceu. Bem, você quando está pregando, Deus está te usando, e você de repente pode citar uma obra fictícia, até por causa de uma lição que ela passa para você. O Pequeno Príncipe, ele vai dizer que as coisas mais importantes a gente vê com o coração. E aí você, na hora que vai pregar, você cita um negócio desse, não quer dizer que o Pequeno Príncipe existiu ou não. Só quer dizer que a afirmação que o autor da história passa é uma afirmação que é válida para a nossa vida. Então, como é que eu posso dizer? A gente é muito tentado a pegar aquela ideia, né, de isso aqui ou é de Deus ou é do diabo, né, ou é ou não é, quando, por exemplo, a questão é que Deus está sempre falando. A pergunta é se a gente está discernindo a voz dele, se a gente está ouvindo. Então, o autor sagrado, quando ele escreve fazendo a citação da sua leitura. É a leitura que ele tem do seu tempo. A gente, por exemplo, né, digamos assim, a minha esposa, ela está sempre acompanhando, né, alguma coisa no YouTube relacionada a Bolsonaro, se o vai cair, né, que é o ministro da Educação, né, tem uma youtuber que ela segue muito, que é a Elaine Oliveira, né, que o marido dela, ele ficava flertando com as seguidoras dela no perfil dele, acho que do Instagram, né, uma coisa mais ou menos assim. E aí isso está dando rebuliço no universo dessa youtuber aí. E nesse caso, assim, minha esposa está vendo esses negócios e fica conversando comigo, né? Outro dia eu gosto de assistir uma série chamada Homens de Terno, que mostra o universo de profissionais do direito, né? Algumas coisas que acontecem lá nos Estados Unidos. Ela, não tá vendo, tá tendo coronavírus, tu tá aí vendo Netflix e tal, não sei o que lá. Aí eu tava zoando ela, eu falei, você tá vendo esse caso aí da youtuber e tal, não sei o que, tem coronavírus aí acontecendo. Brincadeiras à parte, né, sem querer ficar expondo a minha vida para vocês, mas a gente está falando de algo relacionado ao nosso universo. Então eu estou aqui conversando com você e estou passando um pouco de algumas coisas que estão acontecendo com a gente. O escritor, quando ele escreve, ele está escrevendo algo, né, que brota de dentro dele, de acordo com o universo que ele tem, com a leitura que ele tem. E aí ele vai passar isso. E isso acontece com os escritores do Novo Testamento, isso acontece com os teólogos da patrística, da escolástica e assim por diante. Isso acontece, né, com os autores do Novo Testamento em relação aos textos, né, da época veterotestamentária. E isso acontece com a gente, quando a gente cita uma música, quando a gente cita um poema, quando a gente cita um filme, quando a gente cita um fato corriqueiro do dia a dia. E isso não quer dizer, né, que o fato da gente citar, né, uma letra, né, de um cantor no sermão, que aquela letra, ela é uma letra sagrada. Não, só quer dizer que assim, nós fizemos uso daquilo, e aquilo ali de certa forma está servindo para edificar as pessoas que estão nos ouvindo, ponto, né? Então, deixa eu ver aqui, 8 e 8, então deve tocar a campainha. Aí a gente assim vai ficar nesse caso aqui dos segredos de Enoque, mas que assim a gente possa olhar, né, o quanto a gente assim pode perceber, inclusive na leitura da gente, né, na leitura da gente, na hora que a gente estiver tendo contato com o Novo Testamento, por exemplo, que assim, aquele indivíduo que escreveu o texto do Novo Testamento, ele escreveu, né, com uma leitura para um público que tinha uma leitura. E aí, por isso, quando ele passa as coisas, as pessoas elas vão entender, e nós precisamos de exegese, de hermenêutica, de não sei o que lá, de não sei o que. Por quê? Porque isso para nós é estranho. Agora, por exemplo,
Assim como não é estranho para o Marcelinho falar sobre o Justin Bieber ou Justin Timberlake, que para o Delson os dois são a mesma coisa, Ah, é? Ah, então tá legal. Em compensação, não dá para eu falar sobre Nelson Gonçalves e Carlos Alberto para o Marcelinho, porque para o Marcelinho, se ouvir a música dos dois, vai achar que os dois são a mesma coisa, né? Não sei se deu para entender. Eu não sei porque eu falar de Nelson Gonçalves e Carlos Alberto, ela riu. Ela conhece esses dois cantores? Não, né? Conhece. Mas como é que você sabe? Então, né? Aí, assim, percebe que para eu falar sobre essas coisas depende muito da leitura da minha audiência. Não adianta eu falar de Dercy Gonçalves para um público de 10 anos. Como também vai ficar esquisito eu falar sobre Naruto com um público de 65 anos. Vai ter um, vai ter outro, eu sei que vai, mas não é a maioria. Então, quando você fala com a leitura que você tem, mas tentando ajustar, né, para a leitura da sua audiência. Porque senão é como a maioria dos pregadores batistas que eu ouvia na minha juventude. Os camaradas falavam, a gente ficava assim, poxa, pastor inteligente pra caramba. Mas era só isso que a gente sabia, a gente não entendia mais nada do que era falado. E aí, observa bem, tudo bem, eles eram inteligentes, mas não me edificavam. Por quê? Porque assim, eles falavam muito, tinham uma retórica irretocável, né? Estavam da melhor forma possível, não botavam a mão no bolso, não debruçavam no púlpito, usavam palavras como ululante, acachapante e assim por diante. Mas o que eu poderia fazer com a minha dívida para pagar? O que eu poderia fazer, né, em relação à questão do namoro, a decisão vocacional? Eu não entendi o que eles falavam. Então é importante observar que isso, os autores neotestamentários principalmente, quando eles escrevem para a sua audiência, eles não têm esse descuido. Eles escrevem, né, com a consciência de que a sua audiência tem noção do que eles estão falando. Cretenses, como dizia o poeta de vocês, ventres preguiçosos. Se ele está falando isso, é por quê? Porque os cretenses sabiam de que poeta ele estava falando. Eu não, eu tenho que ir para o comentário bíblico, eu tenho que ir para isso, tenho que ir para aquilo, ver história, para poder achar esse poeta. Que poeta? Não sei, porque eu nunca pesquisei. Então, eu não sei se deu para perceber que assim, isso daí é só para a gente ter mais ou menos uma noção.